Então, boa tarde. Nós estamos aqui na oficina dos violinos com Matheus. Eu sou o César e esse é o Daniel. Olá. Olá. Como está, Matheus? Tudo bem? Fantástico. Ótimo. O Mateus é um luthier, portanto, exerce essa atividade há muitos anos, correto? Correto. E hoje vamos conversar com o luthier e vocês devem estar a pensar o que é que um luthier tem a ver com as artes marciais e é isso que vamos descobrir. Primeiro quero saber o que é um luthier. Exatamente. Muito bem. O luthier é o profissional que trabalha a construção, o restauro, a reparação dos instrumentos musicais, muito em particular os instrumentos da família dos violinos. Na verdade, a palavra luthier é de origem francesa. Vem do tempo em que os construtores de instrumentos construíam alaúdes, que em francês é luth. Portanto, os construtores de alaúdes eram os luthiers. Portanto, estamos a falar no tempo do renascentismo, ok? Ali na época medieval, em que os trovadores faziam-se acompanhar de alaúdes, portanto, aquele instrumento parecido com as guitarras. Ok. Portanto, com formato de pera, enfim. Exatamente. A evolução musical faz com que os alaúdes deixem de ter tanta expressão no seio musical e começam a aparecer novos instrumentos. Enfim, há ali uma transição da época musical renascentista para a barroca. E então começam a aparecer os instrumentos chamados violas, que eram da família das guitarras, mas entretanto houve uma evolução, os instrumentos começaram a ser tocados com arco. As violas da gamba, portanto tocadas nas pernas, daí gamba, porque é uma palavra italiana, e as violas de braccio. As violas da gamba, as de braccio, começam a ganhar mais expressão no seio musical, não é? Os grandes construtores deixam de se centrar ali em França e começam-se a centrar mais no norte da Itália, na zona da Lombardia, em Cremona, enfim, por aí. E os luthiers tinham que continuar a construir instrumentos. Portanto, nunca perderam a designação de luthier. Agora, hoje em dia é universal. O luthier, toda a gente sabe que o luthier é o construtor de violinos, é aquele profissional de avental que vai lá e que está todos os Por instrumentos. acaso, acho que nem toda a gente sabe. Acho que sabem quem eventualmente está no mundo da música, porque eu conheço e sei, mas se não conhecesse, se calhar ia pensar que era um queijo francês. Eu não sabia. ou Eu não sabia. Portanto, o luthier está para a minha atividade conforme está um advogado para direito. Para direito, exatamente. Isso é interessante. Exatamente. Com uma vertente, se calhar, que há muitos menos luthiers do que advogados. Pois, é uma pena, não é? É uma pena. Devia de haver mais luthiers que advogados, não é? Era bom sinal. É sinal que havia mais música e menos conflitos jurídicos. E menos conflitos. Isso é interessante, mas faz pensar, então, se esse trabalho do luthier é tão específico aqui em Portugal. Como é que é a formação? Bom, a formação em Portugal não há ainda, infelizmente. Não há porque, enfim, Portugal, dada a sua natureza, é um país muito pequeno. E culturalmente, neste momento, não é tão forte como poderia ser e como foi no século XIX, por exemplo, e na viragem do século XX, 19 para 20, aliás. Nós tivemos um grande luthier aqui no Porto, o Senhudo, que fez instrumentos até para o rei Luís I. A verdade é que em Portugal, como não há uma expressão tão forte, não há formação na área. Já está a formação musical, há a formação de profissionais da música, de músicos, mas de construtores de luthiers não há. Portanto, ainda é preciso ter que, enfim, sair e estudar fora. Estudar fora. Tu, no teu caso concreto, como é que chegaste a esta profissão? Olha, é uma pergunta muito interessante, até porque eu cheguei a esta profissão por desvios na minha vida, dos quais já o tinha mais ou menos estabelecidos ou programados. E se me permites até, e se tiveres tempo para ouvir, e a ti, César, também, eu vivi num ambiente social muito complicado. Muito complicado aqui na cidade do Porto, num bairro
com um ambiente social horroroso, ok? Muito degradante. Crime, a mistura, prostituição, enfim, drogas e por aí fora. A minha vida familiar não foi das melhores. O meu pai não era das melhores pessoas. Portanto, como deves imaginar, um ambiente social fraco, um ambiente familiar fraco, dificilmente vai ser ali alguma coisa boa. Estariam reunidas as condições todas para estar para não ser à margem. Exatamente. Pronto. Mas como eu acredito que a vida é feita de escolhas, enfim, eu digo isto agora porque tenho alguma maturidade para o dizer. Na altura não tinha, portanto, também não posso chamar coisas do acaso. Há escolhas que são feitas na vida. E há princípios e valores que por vezes nos são transmitidos que nos levam a aprimorar essas escolhas. A verdade é que eu nunca me identifiquei com aquele ambiente, nunca. A minha mãe é uma mulher maravilhosa, detentora de princípios e valores antiga, portanto estamos a falar que a minha família é da Ribeira, do seio aqui do mais tradicional que há no Porto. A minha mãe ainda me conseguiu transmitir aqueles princípios antigamente, aqueles valores que têm que ser defendidos, e dizia-me que, independentemente do sítio onde tu moras, tu tens que ser um cavalheiro. Não era fácil ser um cavalheiro no sítio onde eu morava, e muito menos com um pai que eu tinha. Repara, eu apaixonei por violino, eu tinha 7 anos. Eu era uma criancinha. E foi sem querer, porque foi numa visita, enfim, a um senhor que passou por Angola, onde o meu pai tinha estado no ultramar. Esse senhor tinha sido preso, o meu pai também tinha sido preso por ser bom rapaz, e na casa dele, na Serra da Malveira, lá para baixo por Lisboa, ele tinha N instrumentos pendurados na parede. O teu pai? Não, o senhor. O meu pai não tinha nada pendurado na parede, acho que nem o quadro do menino que chora devia ter. Mas tinha muitos livros de poesia, correto? O meu pai tinha, porque aliás era normal ter. Sim, porque ele dizia que porque é que você é ignorante? Toda a casa tem que ter livros na prateleira. Bem, pelo menos para preencher aquele espaço. Mas eu fiquei com os livros, sabes? Eu já os li todos. Guerra de Junqueiro, enfim, os enigmas da guerra, fiquei com isso tudo. A verdade é que eu fiquei apaixonado com o violino, eu peguei no violino, na minha inocência, e aquilo quase que me dava direito a uma tareia, não é? Repara, o senhor, muito sensível, enfim, pegou em mim, pôs-me em cima do banco de piano, e pôs-me o violino novo, aquilo foi tão mágico, que despertou em mim o interesse em praticar violino, estudar violino. Então, tão cedo? Sim, logo nessa altura. E lembro-me também de ir ao rádio da minha avó procurar aquela estação onde tinha a música clássica, aquilo conseguia-me levar a um patamar, um miúdo dentro de um bairro social, com o ambiente de cortar à faca. Eu gostava de ouvir um violino, um violoncelo, ali é uma coisa que me estava bem, não é? Para aqueles padrões. Para aqueles padrões, claro. Acontece que eu comecei a estudar violino, mal pude, e correu mal. Correu mal porque o meu pai não achava boa ideia, tocar violino era coisa de marica, não é? Passa a expressão, é uma parvoíce. E, enfim, o meu percurso musical teve que ficar um bocadinho à margem. Coincide também com o meu abandono não, quer dizer, não abandonei a escola, fui obrigado a sair da escola muito jovem para ajudar a minha mãe, porque eu tinha 2 irmãos mais novos, e tive que, enfim, tinha que ajudar a mãe lá em casa para que houvesse comida. Depois fui estudar à noite e comecei a estudar violino às escondidas. Olha, no armazém onde trabalhar e tal, tinha ali uma oportunidade e comecei a estudar violino às escondidas e tal, comecei a juntar uns dinheiritos para comprar um violino chinal, e a pagar as aulas, enfim, mas não tinha ambiente familiar que me permitisse ir para o conservatório, ok? Ainda tentei, mas enfim, não tinha esse ambiente familiar. E agora percebo a importância deste percurso tão agreste que eu tive, porque, enfim, dá-me outra perspectiva. Percebes? A vida tem um valor diferente. Agora, eu conheci a arte de luthier quando tive a necessidade de reparar um violino. Isso foi uma carga de trabalho, porque são muito poucos luthiers em Portugal.
Eu procurei, na altura, a ajuda de um luthier. Primeiro nem era era um senhor que construía umas guitarras e que dava um jeito e tal. Depois fui um luthier, aí sim, para efetivar a reparação que eu precisava. E aquele fascínio dos instrumentos pendurados, do cheiro das madeiras e tal, foi um fascínio de tal forma que me lembrou muita coisa. Lembrou-me um tio que era restaurador de peças de arte, de móveis e por aí fora, e o cheiro da oficina, e que andei lá, enfim, a ajudar. O meu avô construía barquinhos de Rebelo na Praça de Lisboa, portanto aqui perto dos Coelhos, e aquela vontade de aprender quando eu conheci o violino. Pois muito bem, tive uma carga de trabalhos, porque não há formação cá em Portugal, não é? Dei para aí a inventar umas coisas e tal. Tive a felicidade de um amigo me trazer um cartão de visita de um luthier em Manchester. Foi fantástico, porque consegui trocar uns faxes. Não estava agora manda-se e-mail, não é? Telemóvel. Agora não, agora na altura eram os faxes. Já era fantástico. Lá no armazém onde eu trabalhava tinha lá um fax. A minha de escritório era porreirita e tal, tinha lá o meu padrinho também, que era patrão e tal. Comecei a desenhar umas coisas, aprendi a falar inglês muito cedo, até para conseguir não me deixar contaminar por aquele ambiente social que vos falei há pouco. Portanto, depois na minha meninice, fui criando ilusões, fui tentando imitar o inglês que eu via nas séries de Sherlock Holmes na televisão, e depois mais tarde conseguia gravar os episódios e dava-me ao trabalho, reparem, de imitar os indivíduos a falar por causa do sotaque e tal, e isso levava-me a um patamar, sei lá, tridimensional, não é? Consegui falar com o mestre, John Amok, já morreu há muitos anos, era velhote. Mandei-lhe um fax, o homem respondeu, devia ter achou piada com certeza, fax para lá, para cá, desenhos e tal. Comecei a arranjar ali uns instrumentos daqueles pismo-chinocas que se estragou, não é? Era tão maus que se eu mandasse para a lareira cuspia aquilo. Mas depois foi bom. E eu comecei a fazer umas coisas em casa, comecei a fazer umas coisas depois num armazém, numa garagem que era de um tio, e ele deixou-me um canto para mim. Já depois, mais tarde, enfim, eu vou para o serviço militar, não é? Já tenho ali uns contactos já mais próximos com o mestre inglês. Consigo trabalhar numa loja de instrumentos musicais, o que me permitiu ter contacto direto com os instrumentos, que até vinham da antiga Checoslováquia, e eu fiz ali, tive milhares de horas de treino. Depois consegui ir para fora, fui para Cremona, fui para Cambridge, fui para aqui, fui para ali, trabalhei com este, e já lá vou muitos anos. Portanto, foi um processo que... A longo prazo. A muito longo prazo. Mais fácil do que alguém que tenha a possibilidade de ir para uma escola de luthiers e que faz ali um trabalho de 3 ou 4 anos e se calhar está mais bem formado do que eu, com certeza. Mas depois foi assim. Portanto, foi o violino, portanto, o canal que te fez sair daquele ambiente. Foi a música, no geral, o violino em particular, sem dúvida. Que deu essa força e essa orientação. Sem dúvida, claro que sim. Claro que sim. Que te indicou o caminho. Sim, é isso mesmo. E a vida é feita de escolhas, continuo a dizer. A vida é feita de escolhas. Legal. Quantas pessoas a gente não conhece nas artes marciais, nos esportes de combate, que há uma história do gênero, ou estavam na má vida, não tinham rumo nenhum, e pelas artes marciais eles encontraram um rumo. Ótimo. Vão ver que também... Mesmo quando... Ainda hoje continua. Tens miúdos que vêm ter a aula e tu vês o brilho nos olhos deles, claro, e sabes que lhes vai fazer bem. E é por isso que essas ações são nem boas, todos salvam, não é? Mas quando digo salvar, pelo menos nem todos escolhem esse caminho, mas você mostra uma coisa que o deseja, que o quer e que aproveita e que o pratica. Exatamente. Essas ações aí são interessantes. Tem ações de música, né, para tirar as crianças e mostrar uma nova realidade. Artes marciais, o desporto, futebol, coisas que mostram a possibilidade. É bom isso. A cultura é interessante. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você. Mas eu vou ver aqui na minha cara. Exatamente.
Você aprendeu, claro, e eu sei que o Daniel também quer saber isso. Porque nós temos mestres, tá? Ele, por exemplo, foi o meu e continua sendo, embora agora sejamos compadres e colegas de profissão. Mas foi com o Daniel que eu comecei a aprender. É verdade. Por isso, eu estou falando para Cremonda, desculpa. Então, falando sobre isso de mestres, você, nesse momento, dá aulas para alguém? Você ensina alguém? Vamos ver. Eu não tenho tempo para dar aulas. Mas as pessoas estão comigo, enfim, é a minha mulher e a nossa assistente, que é a minha cunhada, que nos ajudam. A minha mulher é licenciada em Física, portanto não tem nada a ver com o que tem, não é? Portanto, não está aqui, mas é um crânio, é um gênio. E é muito difícil falar com ela, porque nós estamos a falar com ela, está a fazer equações. Mas nós casamos, enfim, ela ficou apaixonada por esta arte, tanto é que ela é, neste momento, falo por tecnologias, é a melhor profissional de arcos do país. Portanto, para quem não sabe, o arco... O arco é outro instrumento que acompanha o violino, que eu posso vos mostrar aqui. Portanto, que é uma escola, enfim, muito precisa, muito própria, o arco é muito próprio. E ela conseguiu alguma formação, começou a trabalhar comigo, enfim, passei o conhecimento que tinha e consegui, através de colegas na especialidade, e que ela fosse para Lausanne fazer estágios e foi também para a Inglaterra e por aí fora. Portanto, eu não tenho alunos, mas as pessoas que estão comigo, que trabalham comigo, obviamente que lhes passo todo o conhecimento e mais algum, não é? Todo e mais algum, porque quem tem a responsabilidade de estar à frente de uma atividade não deve esconder, seja o que for, quer dizer, não ficar para si aquilo, porque acho que tem que partilhar todo. Tem que partilhar tudo, porque senão tu não formas um... Como é que tu vais formar um mestre? Isso é bonito. Tu guardas o conhecimento para ti, não é? A tua obrigação, a minha obrigação, a obrigação de quem tem essa responsabilidade é de formar um mestre melhor do que nós mesmos. Do que nós mesmos. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, já tive aqui alguns estagiários. Quando aprendes, ultrapassa um então, mês. isso é a maior satisfação que se pode ter, não é? Já tive aqui alguns Certamente. estagiários que até vieram de escolas de fora, que estagiaram comigo, e o meu objetivo é que eles saiam daqui até saber mais do que eu. E que trazem até conhecimento que eu aproveito, não é? Porque, enfim, isto é uma aprendizagem constante. E a ideia é transmitir ao máximo de forma a eles serem melhores do que nós, porque senão perde-se. Um luthier é um guardião de uma riqueza de um valor que enriquece a humanidade, ok? Eu falo luthier porque é o que eu sei. Não é? Exatamente. Eu falo como um pintor, um escultor, um mestre de artes marciais, um samurai, não é? A maior satisfação de quem tem essa responsabilidade é de o fazer melhor do que si mesmo. Para quê? Porque as gerações vindouras que sejam melhores ainda, porque os valores perdem-se. É verdade. Isso tem mesmo isso. E isso é toda uma tradição que se vai passando, no fundo, de geração em geração, o que não quer dizer Sim. que a coisa não evolui. Sim, acontece muito. Eu há pouco, fora deste contexto de gravações, estávamos a falar um bocadinho e falávamos até do grande mestre António Stradivari, que toda a gente conhece, Stradivari e tal. E eu tive a oportunidade de vos dizer, e fica aqui novamente, que hoje em dia temos luthiers melhores que o Stradivari. Melhores. Mas reconhecem eles que o mestre António Stradivari era o mestre. Enfim, o Guarneri, o Abate e por aí fora. Mas hoje temos mais. Porquê? Porque há uma cultura de passagem de conhecimento, de trabalhar o conhecimento, de melhorar o conhecimento, de forma que as gerações que aí venham sejam melhores. Esse é o seu objetivo. Isso é legal. E você, há bocado, falou sobre aquele ponto e vírgula. Exato. E eu quero ouvir você falar sobre isso outra vez. O ponto e vírgula. O ponto e vírgula é quando, enfim, nós pensamos que somos mestres. Somos mestres. Atingimos esse grau, esse objetivo. A minha maneira de ver essa posição é eu só sou um aprendiz com mais anos. Então sou um aprendiz com mais anos. Portanto, eu sei fazer as coisas ponto e vírgula. Porque, por exemplo,
aquela conversa que nós tínhamos há pouco. Se eu receber um instrumento, um Stradivarius, eu estou sempre a falar de Stradivarius porque é o que as pessoas conhecem mais. Se trouxerem um Stradivarius original e que precisa de um trabalho, eu sei fazer o trabalho. Ok, tudo bem. Mas é preferível deixá-lo para os mestres da casa-mãe, ok? Que têm lá todo o conhecimento. Eu sei fazê-lo, ponto e vírgula. Ok? Eu sei fazê-lo, mas questiono sempre enfim, o que eu sei, o meu trabalho. Eu tenho mal nenhum em fazer isso. Porque reconhecer os nossos limites faz parte também de uma aprendizagem, não é? Pronto. É até preferível dizer assim, trouxeste-nos isto para aqui, escusadamente, porque podias ter feito isso lá e tal. Mas pronto, tudo bem. Ainda bem que reconheces que eu sei fazer isso. Até fico mais confiante no futuro, enfim, acontecer. Exatamente. Não estou a ver nenhum Stradivarius por aqui, mas esse é o teste. Esse é o teste também. Bom, eu sei o que você quer perguntar. Não, Eu sei o que você quer perguntar. O Daniel está doido para perguntar. Por causa do aperfeiçoamento, isso tudo, comparar o gesto técnico de um soco, o gesto técnico e com o trabalho manual que vocês têm com o violino. na construção do violino, portanto, Muito bem, muito bem. Eu sei que vocês vão falar, mas por causa da precisão. da precisão. A precisão. Enfim, nós estamos em constante mutação, Exatamente. não é? Quer dizer, nós nascemos, somos bebês, vamos crescendo, tal. Chegamos ali aos 30 anos, que será o auge da força do homem, não é? Do homem, enfim, do ser humano. E depois há uma estagnação e depois há uma linha descendente. Descendente. Natural. Natural. Pronto, não será descendente, mas Mas é natural. O que Vamos quer- perdendo algumas faculdades, Exatamente. Portanto, ganhamos que é uma inevitável. maturidade, se calhar intelectual, aquelas faculdades mais manuais, Mais físicas. mais físicas, exatamente, é normal. O que quer dizer que eu posso receber conhecimento do mestre no sentido de cortar de uma forma uma peça, ok? E ele explicou-me aquilo, enfim, se for bem explicado e se eu aplicar aquilo com muito cuidado, eu posso fazer aqui uma evolução no meu trabalho. Mas, se aquilo me foi transmitido, ainda que bem transmitido, e eu não tenho, enfim, cuidado, humildade suficiente para receber aquele ensinamento, e se eu o pratico várias vezes por dia, muitas horas por dia, por semana, por mês, não sei o que eu estou a fazer estou a afirmar um mau comportamento, não, enfim, uma má técnica. Uma matéria. Uma má técnica. Um vício. Um vício. O que faz com que quando eu me aperceber ou alguém me chamar a atenção que essa técnica não está a ser feita da melhor maneira possível, porque estou a fazer mais pressão ou menos pressão, até estou a pôr em risco a minha integridade física, porque posso magoar, não é? Retificar esse trabalho é mais penoso do que eu ter feito as coisas como elas deviam ter feito. Até que fossem feitas mais devagar, mais espaçadas, mas com mais calma, não é? Portanto, a técnica de fazer um corte, uma pincelada, ou seja o que for, se calhar posso fazer aqui um paralelismo com a vossa técnica também de aplicar um golpe, não é? Portanto, é aquela precisão. Essa precisão faz com que eu, na minha aprendizagem, enfim, que a aprendizagem é contínua até o resto da vida, mas enquanto eu posso evoluir, vá fazendo da melhor forma possível, porque eu sei que depois que vou estagnar, e a dada altura já não vou conseguir fazer, porque já não o vejo como via, já não tenho a firmeza que tenho. Então, se calhar, é preferível ficar como consultor, como observador, ou sei lá, o que vocês quiserem chamar. Portanto, mas a precisão de fazer, de praticar um gesto, um corte, seja o que for, isso deve ser feito, temos que repetir várias vezes, analisar o que estamos a fazer a tempo, questionar constantemente, para que eu não vá confirmar uma técnica errada. Exatamente. Portanto, às vezes cai-se nesse erro.
praticar e não parar para ver o resultado da prática. Exatamente. Então, o que é que me adianta eu estar a praticar muitas horas por dia, muitos dias por semana, por mês e por aí fora, quando me chamarem à razão, vou perceber que tudo aquilo que eu fiz foi em vão. Quer dizer, se calhar se eu tivesse aplicado metade desse tempo com a técnica correta, tinha passado para outro estágio e tinha poupado muito tempo. Muito tempo. E desperdiçado menos horas de treino ou de prática. Exatamente. Exatamente. Mas curiosamente nas artes marciais isso também acontece. E é muito fácil cair nesse erro. A gente aprende a bater, bate daquela forma e só quer é bater e quando chegamos a determinado ponto, afinal um dia descobrimos que afinal estava a fazer tudo mal. Pois. Aqui é igual. Ou não estava a fazer da melhor forma. Aqui é igual. Se tivesse pensado um bocadinho, se tivesse parado um pouco, igual. teriam feito melhor. Repare que ontem estávamos a acabar um violino, aliás, vários violinos para hoje de manhã, e era necessário cortar as cravelhas. Eu acho que vos falei ainda há pouco. Era preciso cortar as cravelhas. As cravelhas são aquelas peças de madeira que apertam as cordas e que ajudam à afinação. Ora, essas cravelhas, essas peças de madeira têm que ser cortadas de uma forma cónica. Minuciosa. Com certeza, não é? Estamos a falar em décimas, às vezes milímetros, mas décimas. Ora, os buracos, os orifícios que recebem essa peça têm que ser também cortada de forma cónica. Ora, nós temos umas lâminas em cone, em que a volta que nós damos para o corte tem que ser, se calhar, em vez de 1/4, 1/8. Então, se calhar é preferível fazer cortes de 1/8 para encaixar a peça na perfeição. Se não chegar a esse 1/8, então se calhar damos mais outro. É preferível, eu acho que aqui 1/4 ou meia vai dar. Eu vou dar meia volta, vou fazer ali uma coisa ali, porque eu estou cheio de confiança e quando vou dar por ela... Da cheia de confiança, nós quando estamos cheios de confiança notamos logo, porque normalmente o outro responde também. E percebemos logo que estávamos com excesso de confiança. Pois, o excesso de confiança para mim é um problema. É um problema que eu tenho que começar tudo do zero e sai-me caro. Sai caro. Não, mas sai caro a toda a gente, isso não há dúvidas. Sai caro. Olha, é isso, você sabe, o Daniel, foi com ele que eu comecei e foi com ele que eu também consegui a faixa preta, né? Mas a gente estava conversando também um bocado sobre isso, mas tantas situações do gênero, né? Descobri lá que a nossa posição base, que agora para os meus alunos eu chamo ponto Daniel. Elas sabem. Ponto Daniel, né? É aquela posição básica, se você entrar naquela posição as coisas não vão sair bem. Mas a gente conversando isso, anos e anos e anos, até que, ok, eu acompanho na faixa preta, eu acompanho o Daniel na faixa preta. Quem é você? E ele vai falar daquele ponto, Daniel, agora eu entendi. Pois. É aquela coisinha, agora eu entendi. Às vezes é aqueles pequenos cliques. Eu sei que você já me viu aí fazer umas cenas, né? Tipo, agora que eu sou assim, eu sei bastante coisa. Eu sei que você já me viu fazer isso. Como é que você acha que é a evolução que você vê da tua parte, dos teus alunos, ou de pessoas que você acompanha a evolução? Como é que você vê isso? Naquilo que o Matheus contou agora. Como é que você vê essa situação? Já falei de quando um aluno chega. O aluno chega, vai achando que sabe, vai tendo aquela confiança que arrebenta tudo. Há bocado falamos nos graus de aprendizagem. Sim. Tu deste no luthier 3 graus, não é? O sim, aprendiz. Sim. Um assistente, um companheiro de ofício, e depois o mestre. E depois o mestre. Nós, eventualmente, na nossa arte, apesar de ter um sistema de graduação por faixas, poderíamos reagrupar as faixas em basicamente 3 grandes estados, que é os iniciados, os avançados e os mestres. Eu sempre disse isso, a parte dos avançados é a pior. É a parte em que tu achas que já sabes, mas ainda não sabes tudo. E ficas com a mente mais programada, travada para receber conhecimento. Exato. Não sei se me faço entender. Sim. É uma faixa verde, azul, a gente está ali, já saiu dos iniciados, já não é bebezinho, já como uma criança, não é? Entra ali na adolescência, já sabemos tudo, já queremos fazer tudo. Claro. E é aí que é preciso ter mais atenção e mais cuidado, porque
porque é aí que se depois comete erros. Não. Obviamente que depois é uma fase, e é se calhar nessa fase do crescimento que as pessoas tendem a desistir mais. Porque às vezes não têm aquela humildade suficiente de pensar, parar Claro. e perceber que pá, eu estou aqui, eu já sei fazer muita coisa, mas ainda tenho um caminho longo pela frente. Pois. Não é? Quando chegamos ao grau de mestre, como tu disseste, percebemos naquele instante em que já só estamos a começar a aprender. Sim, claro. A Aliás, eu até aprender. tenho um episódio muito giro, se me permites. Força. Eu estava uma vez em Cambridge, no seminário, então estava lá a mestre, eu não diria que era mestre, era a grã-mestre, Juliet Barker, a senhora 80 e tal anos, pá, já. Ou 90 anos, provavelmente, muito, muito corcunda, coitadinha, já andava agarrada às bancadas e andava lá no meio das coisas. E ela estava a dar formação. Uau! Com 90 anos a dar formação. E sabem, eu vou partilhar com vocês que tive ali um momento em que me portei mal comigo mesmo. É verdade. Sim. Portei mal comigo mesmo. Pensei, bom, já estou aqui há tantos anos, não é? Esta senhora está aqui há muitos mais anos. Mas agora com 90 anos, coitadinha, ela devia deixar ela a ver a novela. Reparem, isto foi verdade, eu pensei nisto, pá, isto é verdade. Devia deixar de ver a novela, ver o chá das 5 e tal, e não sei o que, andar aqui agarrado às coisas. E eu estava a cortar uma voluta de um violino, enfim, era um trabalho que eu tinha que fazer. E ela chegou à minha beira e disse, Miguel, o que estás a fazer? Ela tratava por Miguel. E eu disse, olha, é prefiro dizer Mateus, que é mais fácil. Eu disse, Miguel, estou a fazer a voluta. Não. E há quanto tempo faz isso? Pô, há tantos anos. Está ali, ó. Diz assim a velhinha. Tá. Pega. É que tu estás aí, vida e perto, de um lado e não sei o quê, só tens que segurar assim desta forma. Ora pensa, se ficas assim e tal, e faz assim, eu, meu Deus. E aprendi. Após tantos anos, estás a aprender. Meu Deus. E ela disse-me, pronto, bem-vindo. Eu tenho tanto que aprender. Mas estamos sempre a aprender, Claro, quer com mestres e quer com Assim, eu acho que o grande problema... pessoas iniciadas. Eu acho que o grande problema... Repara, eu faço uma pergunta. Quem é que tem mais sede de aprender? É o aprendiz? Eu acho que é quem ensina, ou que deveria. Claro que é. Deveria ser. Deveria ser. É quem tem mais sede de aprender. Sede de aprender. Porque tu, ao passares o teu conhecimento, tu estás a aprender. Porque, repara, tu sabes que tens aquele... Vamos ver, eu não sou formador, nem para dar caminho, sim. não é? Mas eu, se tiver que ensinar uma técnica, eu sei que vou começar do ponto A ao ponto B. Tenho ali vários patamares, processos, por aí fora. Mas, no entanto, eu se calhar tenho que adaptar alguma coisa porque aquele aprendiz precisa... Não entendo da mesma forma que Precisa às de vezes outras ferramentas. ou a linguagem. Ou a linguagem, não é? Portanto, ora, eu tenho que aprender a como passar o conhecimento para ele. E não obrigá-lo a acompanhar-me. É corretíssimo. Certo? Exatamente. Portanto, eu sou o rei e senhor, tal, eu é que estou aqui, eu é que sou o indivíduo do conhecimento, portanto, follow me if you want. Eu acho que não, eu acho que é. Ok. Deixa-me descer para ver se eu consigo fazer com que este seja melhor do que eu e aquele e aquele e aquele. E dar o conhecimento, dar a ferramenta, não é? Ora, isto não é aprender? Eu acho que é. Eu já tive várias situações em que eu tive que, ok, pai, olha, hoje não vou conseguir fazer. Pá, deixa-me passar a noite, deixa-me dormir sobre o assunto, deixa-me ir aos livros, não é? Para ver se conseguimos arranjar aqui uma solução. E lá conseguimos, e fantástico. Repara, eu quando fui aos livros, rever e não sei o quê, pois é, pá, se eu fizer isto com aquilo, pá, o verniz, se eu puser aquele pigmento com esta resina, espera aí, mas é preferível do que, pois 200 gramas, não sei o quê, com 100 gramas, é assim, não senhor, é assim, pois, nem mais sal, nem menos sal, nada. Exatamente.
Portanto, há aqui uma aprendizagem contínua. Continua. Portanto, quem é que tem mais sede de aprendizagem? Acho que é o mestre. É um mestre. O aprendiz tem, porque está completamente É um livro branco, recebe, não é? Recebe. às escuras, se Está quiseres, escuro. não é? Portanto, o que lhe derem é o que é. É o que é. Agora, quando tu já sabes alguma coisa, questionas e vais procurar melhorar, Isso é uma grande verdade. É, precisamente, mesmo na qualidade de aprendiz, seja na arte, na área que for, é sempre importante questionar. E nem toda a gente faz. Principalmente nas artes marciais, existe muita gente, muitos mestres, seja como for, que é exatamente como tu dizes. Isto é assim porque eu digo que é assim. disparate. A vida não é feita dessas coisas. É exatamente. Não, disparate. É exatamente. Disparate. E muitas das vezes não deixam questionar, ou até as próprias pessoas se colocam numa posição em que não se questionam mestre. Pois, Que ainda é pior. é pior. Sem Que ainda é dúvida. pior. Sem dúvida. Ok. O mestre não deixa os alunos questionar é uma coisa. Agora, o aluno que aceita incondicionalmente tudo aquilo que lhe é dito, sem me perguntar o porquê. Quantas vezes já te perguntaram, mas eu não posso fazer isto, ou não posso fazer aquilo. Ou porque esta técnica para mim não funciona. Não consigo. Sim, Não é? funciona. Claro. Então, vais dizer, tem que funcionar. Não pode. Pois, Ou claro. tem que funcionar porque é assim que aprendemos e é assim que a coisa é e é assim que funciona. Claro. Mas tentar arranjar um caminho para que ele possa se adaptar e atingir aquele fim. Eu acho que sim, Daniel, porque repara uma coisa, a técnica que tu adquiriste, que tu recebeste, que adquiriste, recebeste, enfim, e que trabalhaste, que mantens Mantém. e que vais passar, eu faço-te a pergunta, é teu? Isso é teu? Não. Não, está a passar por ti. Está a passar por mim. Obviamente, se Certo. passar por mim, Repara, porque esse conhecimento não é teu, está a não passar é, por não ti. é, está a passar. Certo? Pode acontecer é que ao passar por mim eu meto-lhe o meu cunho, Faz a sentido. minha identidade, a minha impressão, Faz sentido. sem nunca me desviar Faz sentido. Por isso é que da ainda há bocado, base, por isso da é que ainda há base bocado nos daquilo disse. que é. Sim, mas faz sentido, porque ainda há bocado nos disse Dos que há Stradivarius. Stradivarius. Hoje É há exatamente luthiers a que mesma são coisa. melhores. São melhores, São exato. melhores. Pá. Porquê? Porque Exatamente. vai-se mantendo isto que passa por nós. Pá. E nós temos a felicidade na nossa vida de termos uma arte, independentemente da arte, Exatamente. que passa por nós, que nós aproveitamos a arte que trabalharam muitos anos lá atrás e que veio ter... Pá, já viste o privilégio que é? É verdade. É grandioso. Pá, é fantástico, isto faz parte da história, não é? Pá, eu podia estar aqui a fazer várias comparações, mas enfim, vamos nos centrar nesta. Portanto, isto não é meu, Exatamente. não é meu. Eu estou a viver o momento. Recebi-o da melhor maneira, Da melhor trabalho maneira. da melhor maneira e quero passar ainda melhor. Porque nós vamos embora, não é? Quer dizer, temos que o passar ainda melhor, porque, enfim, no futuro isto vai ter que ser melhor. Acho que nós vivemos numa sociedade está completamente despida de princípios e valores. Egoísta. Lá dá para ver no trânsito, não é? Ninguém serve passagem, enfim, muito egoísta. E vivemos numa sociedade sem princípios, sem valores. Vemos corrupção por todo lado. Se não forem estas artes, as artes liberais, enfim, se não forem estas artes a nos darem princípios e motivação de Sermos melhores. sermos melhores, isto vai ser a maior tristeza da humanidade. Claro. A humanidade, o ser humano sem arte, é horroroso. É horroroso. É horroroso. E reparem que até em Auschwitz se faziam violinos. Ok? Com os restos das madeiras, enfim, os meus colegas judeus foram despejados de todos os seus bens, não é? E eram obrigados a trabalhar para os nazis. E então eles queriam, nos violinos, colocar a estrela de Davi nas costas, e isso é feito com embutido, com madrepérola. É óbvio que num campo de concentração não existia madrepérola. Então o que é que eles faziam? Eles tiravam os botões dos pijamas, raspavam o botão na pedra, de forma a fazer aquele formato, para colar nas costas para fazer uma estrela de Davi. É incrível. Incrível, não sabia. Isto é inacreditável. Inacreditável. Naquelas condições foram Inacreditável. dar valor
Houve música que nasceu nos campos de concentração. Houve pessoas que foram mortas com a música. E houve pessoas que disseram: vamos morrer, mas ao menos morremos ao som da música. Repare, isto Tem peso. Tem peso. não é? Portanto, eu quando pego num violino, não estou a pegar num violino de Auschwitz, mas estou a pegar num violino que alguém lá atrás o construiu e que pensou um dia, um colega meu vai pegar nisto. E esse violino que eu recebo é um tesouro. Até pode não ter grande valor, mas é um tesouro, porque foi uma criação de um grande ser humano. É verdade. Percebes? Qual é a minha responsabilidade? Mantê-lo, preservar e continuar. Aliás, isto é engraçado, porque, no fundo, o teu trabalho faz-me lembrar um bocadinho como, sei lá, como um mestre que faz as espadas, as katanas japonesas. A maior parte dele não as usa. Pois. Aliás, às vezes são vários mestres que as fazem. Cada um forja, o outro faz os tojos, etc. E no final não ficam com elas, obviamente. Pois. Passou pela mão de um mestre, passou pela mão de outro mestre e vai ser entregue e o outro vai recebê-la. Exatamente. E depois caberá ao outro dar-lhe o uso, sem dúvida, que efetivamente, e o respeito pela peça, pela trabalho, peça e pela história. No teu caso, no violão é a mesma coisa. Ou no violino. No violino. Tu fazes a peça, a Filipa faz o arco, portanto, vários mestres. Se me permites, eu até ia mais longe, até para enriquecer um bocadinho mais esta história. Desculpem, porque falaste de uma coisa que eu sou obrigado a falar. A verdade é que todos os luthiers, enfim, todos os artistas defendem ao máximo a sua arte, trabalham ao máximo a sua arte para que fique um legado, certo? Eu não sendo exceção à regra, o meu trabalho, a minha obra, é carregada de emoção. Mas carregada de emoção. Repare, eu não faço só um violino ou um violoncelo. Eu construo um instrumento com emoção, com história, com peso. Eu passo-vos a explicar. Reparem, os meus violinos eu assino, Mateus, Portos Cale. Ok? Que é exatamente onde nós estamos. Nós estamos em Portos Cale. Portanto, do Rio Douro para cá, é Portos Cale. Do Rio Douro para o sul era o Reino da Lusitânia. Repara que Portos Cale são duas palavras, não é? São duas palavras, em que uma é a origem celta e outra é latina, os romanos. Ora, o povo que aqui estava, os meus antepassados eram os Cale. Nós somos primos dos escoceses e dos irlandeses, ok? Cale. Do Rio Douro para baixo é Lusitânia, portanto eu não sou lusitano, os lusitanos são romanos, ok? Quando os romanos chegaram cá, montaram um porto de abrigo, portanto, aqui na margem norte do Rio Douro. E o porto, Cale quer dizer belo, portanto um porto belo, lindíssimo. E vocês vão já perceber o que eu quero dizer com isto. A minha família foi sempre daqui do Porto. E como vocês sabem, no Porto tem uma figura mítica, que é o dragão. Que não tem nada a ver com o futebol, ok? Que fique já aqui entendido. Portanto, o futebol adotou o dragão, mas o dragão é uma figura mítica da cidade. E estamos a falar de uma história com mais de 2000 anos antes de Cristo. Ora, os Cale adoravam uma figura, era um dragão. Era o que eles adoravam. E os outros povos chamavam-nos de Dragani. Por isso é que nós andamos pela cidade e vemos um dragão aqui, vemos o dragão no brasão, e por aí fora. E depois o futebol também, pelo dragão. Portanto, ali embaixo nos aliados tem uma estátua de um guerreiro celta, um elmo, e no elmo tem um dragão, ok? Tem um escudo que diz Portos Cale. E não vou quebrar nenhuma confidencialidade, mas enfim, em todos os meus instrumentos, os meus vernizes levam umas gotas de vinho do Porto. Ok? Portanto, o que é que eu estou a tentar pôr nos meus instrumentos? Eu estou a tentar pôr... eu ponho.
a tua toda esta essência. história, toda esta essência, percebes? Os meus antepassados, o que nós temos e o que temos que manter. Isso é extremamente Uma peça interessante. impregnada E o que temos que. As artes marciais não nada mais do que isto, É igual, não é? Ah, Nunca deixar perder a essência, a essência. o valor, a história, não é? Portanto, a nossa obrigação, além de a manter, uma vez mais, sublinhamos isto, é de melhorar, Melhorar. se possível. E eu acho que com isto, e porque também já vamos longe na conversa, mas acho Exato. que era exatamente a mensagem que para hoje podemos deixar, seja a arte que a gente pratique, construir um violão, o violino, a pintura, uma arte marcial, seja ela qual for, o objetivo é sempre este, é melhorarmos enquanto pessoas, melhorar na arte sim, mas deixar de transpor a arte para a vida pessoal, familiar, social, e melhorarmos enquanto homens, Como enquanto homens. pessoas. Sim, sem dúvida. Mateus, eu gostei muito de estar contigo. Pois foi todo meu ter-vos cá. E espero que possamos repetir Com certeza numa que sim. próxima, O meu ateliê está aberto. Exatamente. Para vocês quiserem. para continuarmos isto, porque acho que podemos ir Sim, muito mais podemos. longe no que respeita às artes. Adorei essa história. Agora a gente conseguiu fazer um paralelismo. Artes marciais é bom. A gente fala com um mestre, um grão-mestre que está com o Gui. Ótimo. Falamos agora com um que usa um avental. Um mestre. É incrível. Obrigado. Foi joia. Foi joia. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Tá bom. Fechaste mesmo bem. Fechou, não? Obrigado. Foi joia a conversa. Espetacular. Vai, então vai. Oi, tchau. Vamos dar tchau para eles Tchau. também. Tchau. Isso. Até uma breve. próxima e não percam, haveremos de voltar com outros mestres, outras pessoas, outras artes. Outras artes. Vai ser legal. Vocês Com vão estas gostar. conversas. Muito obrigado, Mateus. Ok. Obrigado pela vossa Obrigado, visita. Zé. Até breve.